Você já deu um abraço quem está aí do teu lado? Eu prometi que eu não ia me emocionar, não preciso. Fica só, sente aí, querido. Que bom estar de volta a essa casa. Eu vou ler o texto porque depois não sei nem onde é que vai parar, mas vamos lá. Isaías 43, 13. Vai ficar aí? Não? Isaías 43, 13. Desde a eternidade eu sou. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Eu acredito que eu vou começar agradecendo a todos que oraram por mim, a todos que intercederam, todos que chegaram diante do Senhor em meu favor. Mas antes que vocês se movessem para orar, eu já tinha travado uma batalha com a morte. Sozinho na beira de uma piscina, eu estava atendendo um cliente. O dia estava quente, mas eu sou acostumado a trabalhar no calor, então eu acredito que não era calor. Eu acho que talvez fosse a minha hora de... Eu passei um dia normal, fui de manhã fazer um exame, porque eu já vinha há muito tempo sentindo uma dor no lombar, uma dor no lado esquerdo. O médico mandou fazer uma ultrassom para ver se há alguma coisa no rim. E mandou fazer uma tomografia para ver se era na coluna. Antes daquele dia eu já vinha morrendo, essa é a verdade. Eu tinha entrado num ritmo muito louco, trabalhando demais e aí a doença começou a surgir, começou a aparecer dor daqui, dor de lá. E eu já tinha conversado com a pastora, eu acho que eu não vou terminar essa temporada, eu vou parar, não vou poder mais seguir com as medicinas. Depois chegou dezembro, eu disse, eu acho que eu não vou terminar janeiro. Não vou conseguir terminar janeiro, todos os dias com dor. Comecei tomando um relaxante muscular, terminei tomando 3 e um embaixo da língua para aguentar o dia, o ritmo do trabalho. Porque sou pai, porque sou marido. Então naquele dia, fui de manhã, fiz o exame, eu fiquei em casa, almocei, dormi. Por volta das 3 horas eu saí para atender, eu queria atender 3 ou 4 clientes, no outro dia tinha previsão de chuva, eu queria terminar a semana, não queria trabalhar sábado. E fui atender o primeiro cliente. Eu acho que eu tinha trabalhado uns 30 ou 40 minutos quando meu coração começou a bater muito acelerado. É verdade que ele já vinha acelerando algumas vezes, mas ele passava e seguia o baile. Mas naquele dia ele não parou. A dor, não havia dor, havia uma intensidade de batimentos cardíacos muito forte, muito forte. Eu estava conversando com a pastora pelo WhatsApp e disse, olha, meu coração não está bom. Os batimentos estão muito intensos. Eu vou terminar aqui e vou embora. E foi indo, daqui a pouco eu vi que começou a dar uma vertigem, começou a escurecer meus olhos. Eu disse,
Vou no hospital. Eu vou no hospital. Mas a minha intenção era terminar o serviço em casa, tomar um banho, depois ir no hospital. Então, quando eu vi que não estava melhorando, quando eu vi que começou a escurecer meus olhos, quando eu vi que começou a dar umas tremidas nas pernas, eu me sentei na sombra e comecei a orar. Eu fiz a primeira oração, uma oração muito simples. Uma oração muito simples. Eu disse: Jesus, se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Pode me levar. Simples assim. Mas se não é o Senhor, então não deixe, Senhor, que o diabo, qualquer intento dele, se cumpra nessa tarde. Eu não aceito, eu me recuso, Senhor. Aí, tendo orado, fui lá, molhei os braços, molhei a cabeça, molhei bastante, sentei na sombra, mas a dor não passava, aquele mal-estar não passava, ia só piorando. Eu pensei: tá, é hoje. É hoje que eu vou entrar na glória. O mal-estar não passava, ia só se agravando. Eu comecei a ter dificuldade para respirar, muita dificuldade para respirar. Aí eu fiz uma segunda oração, tão simples quanto a primeira. Jesus, se o Senhor quiser me levar, é o que eu mais quero. Mas eu não posso deixar a minha esposa sozinha. Não posso deixar ela sozinha. Se a gente vive um para o outro, Senhor, tantos anos aí, eu não posso deixar ela sozinha, eu não posso ser egoísta e deixar ela sozinha. Então, se o Senhor quiser, me deixa mais um tempo, Senhor. Eu sei, queridos, que nada que eu dissesse naquela tarde iria mudar o coração de Deus. Nada que eu dissesse iria mover um milímetro daquilo que Deus tinha planejado para acontecer naquela tarde. Meu estado foi piorando. Eu comecei a mandar, eu acho que eu parei de mandar mensagem para a pastora, porque eu já não conseguia mais digitar, eu acho que eu não conseguia mais nem falar direito. E comecei a enviar mensagens para a dona da casa. Eles estavam em casa, eles estavam nos fundos, assim, no lugar, tinha uma rampa que dava acesso à piscina. A família toda estava dentro do quarto, com ar-condicionado, sei lá, um lugar assim. Tinha voz de criança, tinha coisa. Eu mandei mensagem, a mulher não viu. Mandei outra mensagem, a mulher não viu. Liguei para ela, não viu. Eu disse: meu Deus. Aí eu tirei o celular do bolso, disse: eu vou ver, meu celular fica aqui. Eu tirei o celular do bolso, me olhei. Aí eu pensei: tá, eu vou tentar chamar alguém. Levantei, tentei juntar minhas ferramentas para levar, e eu olhei para a rampa, eu pensei: não vou conseguir subir. Não vou conseguir subir essa rampa, eu não conseguia caminhar. Peguei uma ferramenta, um canivete, no carrego, abri o canivete, segurei na parte da lâmina, mirei a janela que tem assim, sei lá, talvez antes da final da igreja, e fui indo devagarinho. Um pouco escurecia as vistas, um pouco clareava e vertigem e coisa. Aí cheguei naquela janela e peguei o canivete e comecei a bater na janela. Bati, até que alguém apareceu lá. Aí a senhora disse: que viu, disse: pelo amor de Deus, me socorre, estou passando mal. Aí a família veio correndo, me trouxeram água. Eu disse: não, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, me leva para o hospital. A senhora me leva para o hospital. Ela disse: eu levo. Tinha um carro assim pertinho, eu achei que ela ia me botar naquele carro. Ela disse: não, o carro está lá em cima. Eu disse: eu não vou conseguir chegar lá em cima. Mas assim, eu estou falando assim, mas eu falava: não vou conseguir. Não conseguia respirar assim para encher o pulmão. Ela disse: não, mas a gente leva. Aí eu me segurei nela, me segurei no filho, os gêmeos, sei lá quem era, capaz. E eles
me levaram lá, subiram a rampa, eu fui tropeçando, umas horas eu quase caía. Cheguei lá em cima, a mulher estava tão nervosa, ela abriu a porta do carro, eu entrei, ela entrou no outro lado, sentou no lado do motorista, e a porta ficou aberta. Eu fui tentar pegar, quase que eu caí para fora do carro. Parecia uma cena de comédia aquilo. Uma criança ficou apavorada. Tio. E eu tentava dizer para a menina, o tio está bem. E ela disse, tio. E minha mãe disse, tu não vai. Ela disse, eu vou junto, tio, pelo amor de Deus. E ela estava vendo, né? Uma criança, não sei quantas pessoas da família no carro. Aí eu precisava dizer para a mulher nervosa qual era o caminho que tinha que fazer. Eu estava lá perto de fora, numa daquelas ruazinhas. E eu tentando dizer para ela, a rua em cima estava fechada, eles estavam trocando um poste, não sei se deu. Alguém bateu no poste lá no dia anterior, eles passaram o dia inteiro em função daquele poste. E eu disse para ela, aí não dá. Era o caminho lógico, eu subi a rua, já saí lá. Eu disse, não dá, tem que ir por dentro. E ela me olhou, eu disse, por dentro. E eu não conseguia dizer, nem o bairro eu não conseguia dizer. Aí ela veio indo, eu vinha dizendo, vai por aqui, vai por ali. Que? Um pouco eu escorregava no centro, uma coisa muito louca. Tentava respirar e não dava, e a minha vista foi escurecendo, assim, parecia uma lâmpada aqui apagando. Eu só enxergava um feixe assim. Foi escurecendo, foi apagando. Até que cheguei no hospital. Aí ela foi lá, correu, pediu. Acho que levaram menos de um minuto, ninguém apareceu lá, ela fez um brinquedo naquela entrada. Tem que ser urgente, tem que esconder, tem que botar lá dentro. Eu não sofri parada cardíaca, mas eu sofri infarto. Os médicos vieram, fizeram. A médica de plantão veio, fizeram eletro, fizeram outras coisas, me deram um monte de remédio. E eu não sei quanto tempo eu estava lá dentro do plantão, daí até que a pastora chegou, daí a pastora começou a ligar para o meu telefone. Eu acho que eu deixei para a mulher meu telefone, ela disse assim, acho que a sua esposa está ligando. Aí ela atendeu e disse, não, ele está aqui no hospital. A pastora achou que era alguém do Uber, porque ela não sabia que era dentro da casa que tinha me levado. Ela achou que eu tinha chamado o Uber. E aí quando ela chegou lá, ela viu que tinha sido bastante grave. Eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar direito. Estava todo molhado, suava, assim, parecia uma torneira dela. E os médicos tentavam ver se me estabilizava, não conseguiam, me deram remédio, me injetaram coisas, fizeram um monte de coisa e eu não conseguia voltar. Aí quando eu cheguei, a pastora me deu acesso do choro, comecei a chorar, chorei. E eu tentava dizer para ela, tu não vai ficar sozinho. Não vou te deixar. Eu precisava ouvir o que eu falava, ela tinha que encostar o ouvido bem pertinho para ouvir alguma coisa. A pastora é uma pessoa muito, como toda mulher, é muito nervosa, mas aquele dia, pensa que a mulher estava calma, uma pessoa que manteve um juízo perfeito para viver naquele estado, naquela condição de vai ou não vai. E ela dizia, Fernando, calma. E aí eu não conseguia parar de chorar. Eu queria dizer para ela que ela não ia ficar sozinha. Eu não conseguia falar, não conseguia. Eu custei a conseguir respirar. Eu estava lá, não sei, talvez, eu não tenho noção do tempo. Aquela senhora ficou ali, depois ela me disse que estava concluindo um curso de enfermagem. Ela ficou ali junto com nós, esperando. E daqui a pouco eu abri o olho assim, não estava claro ainda, estava tudo escurecido ainda. Estava tudo escurecido assim, parecia cinzento. Parecia que lá dentro estava nublado. Ela olhou para mim e disse assim, agora está voltando o brilho nos seus olhos. Eu disse, por quê? Porque os seus olhos eram os olhos de quem estava morrendo.
estava escurecido, já não tinha brilho, não tinha, era tudo escuro diante dos seus olhos. Então naquele dia, Jesus decidiu que ele não ia morrer. Mas entre o decidir que ele não ia morrer e o dia em que ele fez o milagre, foi uma caminhada longa. Porque eles começaram a fazer exames para ver como é que estava o coração, viram que tinha arritmia, fizeram um exame de sangue lá para ver, que comprova se tinha algum problema no coração, enfim, e foram me dando remédios, me dando coisa. Aí decidiram que eu ia para a CTI. Então eu fui para a CTI na noite de quinta-feira. Fui para a CTI, era quase meia-noite, a pastora ficou lá comigo até o horário de ir para a CTI. Fedido, suado. Enfim. Aí entrei para a CTI, a gente se despediu. Mas ali eu já sabia que eu não ia morrer. Eu disse, não morrer eu não vou. Jesus não me levou. Dessa eu vou escapar. Não vou morrer, não sei com que sequela eu vou ficar, mas morrer eu não vou. Aí lá na CTI, me colocaram num lugar isolado lá. Na noite de quinta-feira, começou a surgir uma dor no peito. Uma dor no peito do lado esquerdo, assim, como se fosse uma faca enfiada no meu peito. E essa dor ia me acompanhar depois até sábado ao meio-dia. Coisa insuportável. Me deram uma dipirona, eu dormi aquela noite, amanheceu sexta e a dor voltou. Aí me deram dipirona, me deram morfina, me deram não sei o que, botaram embaixo na língua, botaram não sei o que no soro, me deram de novo morfina e a dor não passava, era assim. Alguns segundos e voltava. Era como se alguém enfiasse uma faca e puxava, assim, bem desse lado. A dor vinha e voltava. Aí enfiaram o troço lá no soro, consegui dormir algum tempo. Aí a Denise, ela trabalha lá no hospital, ela trabalha na CTI. Eu lembro quando eu cheguei lá e disse, chama Gina, lá no bloco cirúrgico, chama a Denise, tudo que eu lembrei que eu conhecia ali no hospital, eu mandei chama a Denise lá da CTI, tinha uma outra enfermeira que esses dias eu atendi, chama a Michelle, avisa que eu estou aqui. Aí alguém chamou a Denise e disse, teu tio está lá, teu tio está pensando lá. Ela veio lá de tarde. E amanheceu aquela sexta-feira, o dia inteiro com a dor. Dia inteiro. Até a noite. Aí veio a autorização para mim fazer o cateterismo, porque os exames comprovaram que eu tinha acontecido um infarto, eu tinha um problema sério no coração e que precisava consertar. Amém. Fiquei feliz, bom, glória a Deus, vamos lá consertar esse coração e vamos embora. Dormi um pouquinho, daí veio, 2 horas o senhor vai sair. Aí vieram, me deram banho, dormi. Eu disse, pelo amor de Deus, então vou tomar um banho, eu não vou fedido para lá. Não, nós vamos dar um banho em cima, vou cortar sua barba, só o senhor tem cheirosinho, tá bom. Aí queria me pôr fralda, eu disse, fralda não. Eu disse, não, fralda não. Eu estou lúcido aqui, vocês não vão botar fralda. Mas o senhor não pode sair da cama, eu sei, mas fralda eu não vou botar. Aí disse, chama minha esposa, mas ela me trazer uma outra cueca limpa, mas em fralda eu não vou botar. Tá bom, então o senhor vai ficar assim, depois o senhor vai, aquela coisa séria. Enfim, eu estou rindo, mas não era rir, não era de rir. Não é brincadeira não. Aí no fim atrasaram a saída, eu saí 2h30. Veio uma ambulância TI, meu irmão Acosta soube que eu estava no hospital, não sei de que jeito, ele começou a ligar para meio mundo, começou a ligar para alguém da prefeitura, começou a ligar para o médico, começou a ligar para todo mundo.
fez uma agitação nessa prefeitura, todo mundo correndo, pastor Fernando, e aí eles lembraram do outro que tinha morrido e disseram, não pode acontecer nada com o pastor Fernando. Foi uma correria, ele veio lá na CPI e disse, pastor, o senhor fica bem tranquilo, está tudo resolvido, eu estou cuidando de tudo, o senhor fica tranquilo. E ele realmente cuidou de tudo, ele estava lá, ele pegou o carro, levou o pastor no lugar antigo, ele vai, o pastor está com a carteira vencida, buscou em casa, levou, estava lá às 2 da manhã, ele e a Lucimara, estiveram comigo, oraram comigo, pastor, o senhor vai tranquilo, está tudo bem, já está tudo resolvido, está na mão de Deus, eu disse amém. Mas assim, irmão, falando muito fraco, eu vi depois, até um vídeo que eu fiz em casa, depois de tudo a minha voz ainda estava bem com dificuldade assim de falar. E, enfim, 5 horas de viagem, tomando de pirona, como é o nome do remédio? Como é o nome do remédio? Morfina, de pirona, morfina, nada passava dor, aí eu disse, tá, nem eu vou falar mais. Fui orando o caminho inteiro, 5 horas de viagem, orando. A enfermeira olhou para mim uma hora e disse, o que está acontecendo? Ele está morrendo? Aí a pastora disse, não, ele está orando. Ah, tá. Era o único sossego que eu tinha, era orando, não tinha que ver. Quando não tinha mais o que dizer em português, eu comecei a orar em línguas, comecei a orar. Chegamos lá às 7 horas, 7h30, entrei para o bloco, o pastor ficou na rua esperando. Eu entrei para o bloco pré-operatório, me pelaram, me enfiaram agulha por tudo, me furaram os braços achando um acesso, não achavam, me fizeram 6 por aqui, mas os 6 aqui, eu disse, pelo amor de Deus, deixa, para. Porque tinha um acesso, mas o médico queria um outro acesso, com outro tamanho, daí eles tiraram, daí não conseguiam achar uma veia. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês estão me furando todo. Eu estou lúcido aqui, por favor. Até que acharam e botaram o troço. Botaram, não sei o que lá no soro. Tomei, acho que 1 litro de soro das 7h30 da manhã até o meio-dia, para ver se passava a dor, e a dor não passava. Alguém vinha perguntar, e a dor? Continua a mesma coisa. Sabe, vinha alguém brincando no meu peito, enfiava a faca, tirava a faca, enfiava a faca, tirava a faca. Enfim, chegou a minha hora. Foi o último, eu acho. Eles estavam esperando que eu melhorasse para poder entrar lá. Porque lá, não sei se alguém já fez cateterismo, põe uma maca, assim, numa cama, com telas, assim, tudo congelado. E não pode se mexer, eles prenderam meu braço lá. Eu não podia me mexer, então se eu sentisse dor, eu tinha que aguentar a dor. Aí, agora o senhor senta aqui, não podia mal me mexer, mas eu tinha que ir sozinho. Deitei na maca, cheguei ali com dor. Aí o doutor enfiou aquele troço aí, fui sentindo subir por aqui. Chegou, ele disse, só vou te dar o remédio, aí tu vai descansar. O senhor dormir, ele disse, não pode dormir, o senhor tem que ficar acordado, porque o senhor tem que me dizer se tem dor. Eu disse, o meu peito, ele disse, fica calmo aí. Fica calmo, só me diz se doeu alguma coisa. O senhor não se mexe. Eu fechei meus olhos e fui deixei fazer o negócio que tem que fazer. Aí resolve logo isso. Mas eu não percebi que quando eu deitei na maca, naquela cama não tinha mais a dor no peito. Eu não percebi. O médico enfiou o catéter, ele chegou lá no meu coração e eu ouvi ele dizer, ué, teu coração não tem nada. Aí eu abri os olhos, eu disse, o quê? O teu coração não tem nada. Olhei na tela, eu nunca vi no cateteria, mas olhei na tela, está tudo escurinho. Quando a gente tem uma veia obstruída, alguma coisa, fica um espaço assim como se fosse um branco, sabe? Você tem um risco, daí fica um branco ali no meio, às vezes um pouco mais fino e tal, porque onde está obstruído é onde o sangue não passa. Ele olhou lá, teu coração não tem nada. Isso como não tem nada? Não, teu coração está limpo.
Daí eu perguntei, e o infarto? Não aparece, não deixa marca? Ele disse, deixa. Mas aqui não tem marca nenhuma. Disse, como assim, doutor? O pai escondido para ele, faz direito esse negócio aí. Como não tem nada? Não tem nada. Não tem infarto, não tem veia entupida, teu coração está bom. E a dor no peito, eu disse. Ah, não é do coração. O senhor tem que voltar agora lá na tua cidade. E os médicos têm que descobrir que dor é essa. Mas eu não tinha percebido que a dor tinha passado. Não passou. Aí eu disse, como assim, doutor? O senhor volta lá. Vou mandar de volta para a cidade e lá os médicos vão ter que investigar qual é o motivo da tua dor. E isso está bom. Voltei, fiquei esperando. Será quanto tempo daí quando ele chamou a pastora? Eu não sei o que ele disse para ela, mas para mim, lá dentro da sala de cirurgia, ele disse isso. E eu fiquei depois, irmão, de sexta, de sábado, meio-dia, até segunda de manhã. Eu fiquei pensando, que absurdo. Me fazer passar por tudo isso. Eu não tinha infarto, como assim? Os médicos erraram no diagnóstico. De novo eles erraram. Chegamos de volta. A volta foi um passeio, irmãos. Pensa que coisa boa na volta. Sem o peito doendo. E deitado, né? Não podia me mexer. A enfermeira me deixou encaminhado até o banheiro. Nós pagamos ali em Júlio de Castilhos. Ela disse, o senhor quer urinar? O senhor não quer usar o papagaio? Eu disse, não quero usar o papagaio, eu quero ir no banheiro. Coisa bem horrível urinar no tal do papagaio. Duas vezes que eu urinei sozinho, quando ele trouxe lá, não deu certo não. Aí fui descer devagarinho, cheguei em São Gabriel. Quem disse que o médico me libera? Doutora, eu não tenho nada, doutor, não tenho dor. Não, o senhor não vai embora. Amanhã de manhã a gente resolve. Aí tá. Chegou de manhã, foi aí eles queriam descobrir o motivo da dor. O senhor está com dor? Eu disse, não, doutor, eu estou sendo dor desde no meio-dia de ontem. Não, mas nós precisamos fazer exame. Eu disse, doutor, me deixa ir embora. Aí as enfermeiras vieram, vamos fazer o acesso. Eu disse, não, acesso não. Não, acesso não, vocês já me judiaram demais. Não, mas e se o senhor passar mal? Não, não vou passar mal, acesso vocês não vão fazer. Me deixa eu sem acesso, por favor. Não, vamos baixar. Daí ficou aquela discussão minha com a médica. No domingo. O senhor vai baixar, não vai baixar, vai baixar, não vai baixar. Ele disse, doutora, a senhora para me liberar, a senhora quer fazer o exame? Quer? Então faz o exame. Mas só se o senhor baixar. O senhor não baixa, doutora, baixa. Eu fico aí. Eu fico. Fui pro quarto. A Rena ficou lá comigo o dia inteiro. Aí, dormi no quarto com as enfermeiras de vez em quando perguntavam, o senhor está com dor? O senhor tem um remédio? Eu disse, não tenho dor. Não precisa remédio. Mas a dor no peito? Eu disse, não tenho. O senhor está bem? Eu disse, estou bem. Quero ir embora. Não, mas embora o senhor não vai. Tem que esperar, o médico vai decidir. O médico ficou naquela. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Aí veio segunda-feira, de manhã. Me acordei 6 horas para tomar um remédio. A Ana tinha trazido fone de ouvido, eu coloquei fone de ouvido. E eu abri o YouTube e disse, vou botar na cabeça em outro lugar, muito barulho, gente gritando, gente chorando, gente vomitando. A enfermaria masculina estava um caos assim. Eu disse, eu vou botar uma música aqui. A pastora tinha ficado comigo no hospital. E eu botei essa, abri o YouTube e eu encontrei essa primeira música que me apareceu, que foi essa aqui. Você conhece? Na Irlanda, na Angola. Quando eu coloquei essa música, o Espírito de Deus entrou na minha lugar. Comecei a chorar. Ouça.
música tantas vezes depois que eu vim no hospital. Quando eu vi essa canção, o céu desceu naquele quarto. Então o Senhor veio e Ele disse: eu vou te mostrar quando foi que eu te curei. E eu comecei a lembrar. Eles me levaram da sala do pós-operatório até o lugar para fazer o cateterismo. E quando eu deitei naquela cama, foi ali que Jesus me curou. Foi ali que Ele curou meu coração, que Ele desentupiu as veias, que a dor desapareceu. Ele disse: foi ali que eu te curei. Por isso que você não teve mais dor. E Ele me falou algumas outras coisas. E uma das coisas que Deus me disse: eu não te chamei para você ser brasileiro. Eu não te chamei para fazer o que você está fazendo. Não é para isso que eu te chamei. Aí a pastora acordou, eu estava chorando. Ela assustou: tu está bem? Ele está tranquilo. Então naquela manhã, na manhã de segunda-feira, dia 19, por volta das 6 horas da manhã, o Senhor me visitou naquele leito de hospital. Para que eu pudesse entender o que Ele fez. Ele não só me deixou ficar, como me deixou ficar sem nenhuma sequela. Você olha para mim e diz: está tudo perfeito. Só não curou meu rim para me tomar gambé na cara. A dor lombar desapareceu. Eu tomava 3 remédios por dia. A dor que eu tinha na lombar. Então, às vezes eu sentava para tomar o café da manhã, a gente toma um café junto no quarto. Eu não podia sentar para tomar o café da manhã, dependendo do lugar, eu não podia ficar muito tempo sentado. Às vezes não ia de dirigir. Como eu disse antes, eu estava morrendo. Eu estava morrendo. Então Deus teve que dar um para
porque se tu não para, eu te paro. Então eu tive que parar. E aí naquele dia, o médico veio falar comigo e disse: vamos fazer. Quando eles falaram, era 4 da tarde já, ele disse: eu vou embora. O médico já tinha dito: meio dia eu venho e vou dar alta para ele. Ele disse: tá, meio dia eu vou embora. Aí quando deu 3 e pouca, 4 da tarde, ele disse: avisa lá que vão fazer um ultrassom. Ele disse: não, ultrassom não, eu já fiz, paguei caro para fazer ultrassom. Se quer fazer ultrassom, me faz uma tomografia então, pelo menos eu não vou pagar pela tomografia, 400 e pouco. Aí, mas eu não tinha conseguido falar com o médico. Aí a pastora foi lá buscar o exame, quando eu ia buscar o exame na quinta de tarde, no dia que aconteceu todas as coisas, já era segunda. A pastora foi lá, pegou o exame, trouxe. Aí a enfermeira veio me levar. Aí eu cheguei lá e disse: doutor, vamos conversar aqui, doutor. Agora eu consegui conversar com o senhor. Vamos conversar aqui. Eu disse: doutor, eu estou bem, tal. Ele disse: eu estou vendo que o senhor está bem. Por que a médica resolveu baixar o senhor? Sabe, por causa daqueles acontecimentos que teve ali, quando morreu e tal. Então, vou fazer então ultrassom. Eu disse: doutor, eu fiz ultrassom quinta de manhã. Sabe o que vai dar no ultrassom? Tem 2 cálculos renal no lado esquerdo, tem um cisto em cada rim, tem gordura no fígado, e a próstata está grande que eu estou tratando. É o que o senhor vai ver. Tá aí o peito. Se o peito está justo por meu peito, está bom já, não tem mais nada. Aí ele disse: vamos fazer, né, já que o senhor está aqui. Eu disse: tá bom. Aí me deitou na cama, ele começou a rir. Tá, deita aí, vamos fazer. Daí fez, ele disse: você está com o cálculo renal. Tanto que eu disse, já apareceu lá no exame. Aí eles vão ver aqui no peito. Daí passou, o peito não tem nada. Eu sei que não tem nada. Tem nada no peito. Aí ele disse: tá, eu vou mandar dar alta para o senhor. Eu disse: por que o senhor não mandou fazer tomografia? Eu vou ter que pagar essa tomografia agora, se não melhorar. Eu tenho que ir lá pagar 400 para usar isso. Manda aí fazer uma tomografia. Ele disse: não, o senhor pode ir embora. Vou autorizar o senhor a ir embora. Aí ele disse: acho que eu já estava no quarto quando disseram que tinha que fazer tomografia. Aí mandou avisar no quarto: vai fazer tomografia. Eu disse: tá de sacanagem, eu disse que eu ia mandar embora, agora que você tem que fazer tomografia. Não, eu disse para ele que tem que fazer tomografia e vai embora, não precisa nem esperar o resultado. Aí fui fazer tomografia. Chego lá para fazer tomografia, o rapaz que me recebe é um rapaz que em 2013 eu estive na casa da avó dele e a avó foi curada. O Maurício estava lá comigo aquela vez, ele e o Rodrigo. Lá no Jardim Europa, a senhorinha, Jesus curou o joelho dela. A senhorinha levantou e fazia molinha assim com o joelho. Eu disse: a tua avó, cara, tua avó, ela deve ter morrido em 2013, veio pandemia, veio tudo. Eu disse: que nada, pastora, a avó está lá forte, saudável, nem Covid pegou. Eu disse: não acredito. Eu disse: não, tá, eu fiquei de lá comer um doce com ela. Mas então o senhor vai, eu vou marcar aqui, o senhor vai lá visitar ela. Eu disse: tá, me deixa eu me recuperar. Ela vai ficar feliz de saber que o senhor vai lá. Aí fez a tal tomografia, voltei para o quarto. Tá, o senhor está liberado, pode ir embora. Agora tem que ir lá amanhã buscar a tomografia, daí marcar alguns exames na brochura, para levar os exames, ver como é que está o resto, o que restou, dos embates. E agora tem que mudar meu ritmo de vida. Eu tenho que mudar meu ritmo de vida. É um momento assim muito complicado. Mas eu sei que vai dar certo. Amém? Então foi assim que Jesus me curou. Foi assim que Ele devolveu. E não foi dessa vez que a pastora ficou sozinha. Não foi dessa vez. Eu não posso nem reclamar para Jesus se ela me incomodar, porque eu quis ficar. Mas glória a Deus, irmãos, foi muito difícil. Eu tinha que cuidar para Isabelle, não via notícia pelo Face, pela internet, sem antes eu conseguir falar com ela.
Aí a Denise conseguiu fazer uma chamada de vídeo lá na CTI, fechou tudo assim, pegou o telefone dela, tinha 3% de bateria. Ela disse: dá tempo, pastor, o senhor consegue. Eu consegui falar com a Isabelle, tranquilizei ela. O pai está bem, Isabelle, o pai está bem. O pessoal fazia um exame lá e tal. Quando ela vinha contando, depois ela disse: tu não me contou, pai, isso aí. Disse: não, já passou, filha, agora o pai já está bem, está bem. Mas tu quase morreu. Eu disse: quase, filho, quase. Eu disse: quase ninguém morre, filho, quase. Tentei tranquilizar ela, mas quando ela soube depois do que tinha acontecido, ela ficou muito assustada, ela ficou com muito medo. Ela queria ir lá para Ijuí para me encontrar, que talvez fosse a última vez que ela não chegasse. Ela disse: eu vou lá, eu vou largar tudo aqui. Chamou a chefe dela e disse: aconteceu isso, meu pai está indo para Ijuí, eu vou para lá, vou encontrar eles e tal. Daí a pastora disse: não, minha filha, fica aí e tal. Enfim, foi uma luta bastante intensa, muito intensa, que eu não quero viver de novo, não. Espero que a próxima vez isso não me deixe sofrer, me leva logo assim, sem sofrer, sem essas loucuragens que eu enfrentei esses dias, e que a gente continue firme no Senhor. Amém? Vamos orar então? Temos motivos para agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, que é eterna. E como a gente leu na palavra, quando Deus quer, nada pode impedir. Se Deus quisesse me levar, Ele teria me levado, mas Ele não quis me levar, então nada pode interferir naquilo que Ele quer fazer, naquilo que Ele quer realizar. Eu pretendo dedicar meu tempo para outras coisas. Aí os clientes começaram a me chamar e eu disse: não posso. Aí alguém: eu me fartei tal dia, não sei o que. Tá, e quando é que o senhor vai vir aqui? Eu disse: não posso, minha filha. Não posso. Não, mas eu espero. O senhor me disse o que eu faço aqui. Eu espero o tempo que o senhor quiser. Eu disse: faz tal coisa. Porque se a questão é simples, irmão, se eu voltar a viver como eu vivia antes, da próxima eu não escapo. Então eu não vou arriscar. Eu não vou querer fazer roleta russa com Jesus, não. De pensar assim: vai ser hoje? Vai ser amanhã? Quando que vai ser? Não quero isso de novo, não. Amém? Cuidar da minha saúde. O voluntário já me convocou para fazer caminhada. Vai ser meu personal aí daqui uns dias. Vou ficar mais uma semana assim me recuperando. Porque embora não foi encontrado nada no coração, foi feita uma coisa invasiva, né? Entrou no corpo e tal. E amém, glória a Deus. Então eu preciso me cuidar. Não posso fazer esforço, não posso ficar emocionado. Se eu já quiser chorar hoje, tem que ficar sem chorar uma semana, para não me fazer mal. Vamos orar então, queridos. Naquele dia eu deixei meu carro lá, deixei ferramenta, deixei tudo lá. Essa pastora que tem que ir lá buscar o carro. Aí ela chamou o Maurício foi lá, trouxe as ferramentas, trouxe até que não era meu, tive que ir lá e mandar depois para a mulher. A senhora desculpa, mandei para ela. Agradeci de novo a mulher que me trouxe no hospital, que foi, embora nervosa, assustada, com toda aquela situação. Podia ter morrido no carro dela, podia ter morrido dentro da casa dela, podia ter me achado morto lá na volta da piscina. Eu não sei se você sabe, mas já aconteceu 3 ou 4 casos aqui na cidade. O senhor morreu trabalhando, né? Um morreu, caiu dentro da água. Outro infartou, o cliente estava do lado, viu, levou para o hospital, mas esse não conseguiu mais nem voltar a trabalhar. Foi sério. E outros 2 morreram. Acharam morto na volta da piscina. Eu não quero esse destino para mim, não. Deus que me livre. Deus que me guarde. Vamos orar então, amados? Qual é a tua luta, meu filho? Qual é a tua batalha?
que você está precisando que o Senhor intervenha na tua vida, a oração é poderosa, irmãos. Você precisa aprender a fazer orações sinceras com Deus. Você precisa aprender a fazer orações simples, orações que resumam desejos, vontades e sujeição a Ele e a sua vontade. Você não precisa sofrer o que Deus não quer que você sofra. Você precisa aprender a se erguer, a se levantar, a se posicionar, a enfrentar o inimigo, a olhar nos olhos e a saber que ninguém vai morrer antes, querido. E o diabo não pode decidir quem vai morrer, porque quem decide quem vai morrer é Deus. O diabo não pode decidir como vai morrer, porque se ele fizer qualquer coisa, Deus é quem tem que autorizar. E você é filho de Deus. Então você não precisa temer ao diabo, você não precisa temer ao inferno, você não precisa temer o que o inferno possa fazer contra a tua vida. Não, você precisa saber que a tua vida está nas mãos de Deus, e quando Deus quer, nada pode impedir. Você precisa descobrir a sua identidade, o teu lugar diante do Senhor, e você ter a liberdade de chegar diante dele e falar com ele com a simplicidade de uma criança. E ele vai te ouvir, e ele vai agir, e ele vai se mover. Não recorra a ele porque as coisas estão ruins. Não recorra a ele porque a casa está caindo. Aprenda a buscá-lo antes da casa cair. Aprenda a buscá-lo antes das coisas ficarem ruins. Aprenda a se entregar antes que o mal te faça entregar. Aprenda a se humilhar antes que o sofrimento faça isso por você. Pai, nós te adoramos nessa noite. Te adoramos porque tu és o doador da vida. Te adoramos porque tu és aquele que dá a vida. O poder está nas tuas mãos. O poder está diante de ti. O poder está diante da tua presença, Senhor. E nós queremos declarar nessa noite, Pai, que nós nos sujeitamos à tua vontade, ao teu querer. Nós nos sujeitamos àquilo que tu queres, Senhor, porque quando tu queres, nada pode impedir. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que se o que tu queres é o que nós estamos vivendo, se o que tu queres é o que nós estamos vivenciando, amém, nós nos sujeitamos. Mas se nós estamos enfrentando, Senhor, algo que não é teu, que há uma intervenção maligna, que há uma ação maligna, que há uma intenção do inferno, do diabo, de suas hóstias, nós nos recusamos a enfrentar e a viver aquilo que não é o teu querer e aquilo que não é o teu propósito. Nós rejeitamos, Senhor. Nós rejeitamos aquilo que não é teu e aquilo que não provém de ti. Nós rejeitamos aquilo que não faz parte do teu propósito para a nossa vida. E nós oramos nessa noite. Sim, Senhor, venha e cumpre a tua vontade e o teu querer. A tua vontade é perfeita. A tua vontade é agradável. A tua vontade, Senhor, é realizada na nossa vida. Nós nos sujeitamos a ti, ao teu querer, ao teu propósito. Nós entregamos a ti a nossa família, entregamos a ti os nossos filhos, entregamos a ti os integrantes da nossa casa, entregamos a ti, Senhor, os de perto, os de longe. Senhor, não permita que a gente perca noites de sono, ansiosos e nervosos, porque não conseguimos crer e confiar em ti. Senhor, nós queremos aprender a descansar em ti. Queremos aprender a descansar na tua presença, a descansar diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta aí, querido. Abraça quem está pertinho de você. Então, no domingo, meus irmãos do céu, tu tem que ligar para o pai. Nós falamos para ele que estava no hospital. Ele tinha avisado o pai no dia que eu fui fazer o cateterismo. Aí, quando eu cheguei em casa segunda-feira, no finalzinho da tarde, tomei banho, sentei ali fora e liguei para o meu pai.
Meu pai, eu já disse isso várias vezes, pensa num homem de fé. Liguei para ele, ele começou a rir. Eu vou só fazer uma chamada de vídeo, que é para ele não ficar pensando que eu estou mentindo, que eu estou enganando. Fiz uma chamada para ele, ele começou a rir. Contei para ele tudo, ele dava risada. Aí ele disse, me falaram que tu tinha ido para o hospital, me falaram que tu tinha não sei o quê, me falaram que tu tinha infartado, falaram que tu ia ter que fazer cateterismo e tal. Eu disse para eles, quem é Luiz? São 6, né? Luiz? Jesus já curou. Isso já está feito, ele disse. Já está feito. Só o médico vai fazer o exame lá e não vai dar nada. Fica bem tranquilo lá. Mas pai, não, deixa. Você está tudo resolvido. Aí ele me ligou e contou isso, né? Dava risada. Ele disse, eu sabia que Deus não ia te deixar na mão. Sabia? Bem tranquilo aí, tá bem? Estou bem. Conversando, dando risada. Já pregou, já orou, já profetizou, já fez um culto, já, porque meu pai faz culto, né? Fez culto, já me abençoou, e chorou um pouco e tal. Conversar com meu pai é uma coisa assim, eu acho que é a pessoa na vida que eu conheço, que tem mais fé, que eu já vi na vida inteira, uma pessoa. Aí não existe tempo ruim, não existe doença, não existe nada abala aquele coração de 87 anos. Está bem. Como é que vai vir aqui para nós tomar chimarrão, para nós conversar? Sabe, aí vai dar, não consegui ir visitar os senhores. Tá bom. Aí depois de orar, profetizar, pregar, ele fecha os olhos e vai falando assim. E vai, começa a contar e a testemunhar e a profetizar. E daqui a pouco já está orando em línguas, daqui a pouco ele já está cantando. É uma coisa muito boa falar com meu pai. Ele ficou bem feliz quando eu liguei para ele para dar as notícias que Jesus tinha feito. Eu sabia, aquela boca cheia, eu sabia que Jesus ia fazer isso, que Jesus não ia falhar. Tá bem, irmãos? Vamos encerrar aí a transmissão. E aí a gente vai conversar